Se você abrir a Bíblia e procurar por Enoque, vai encontrar apenas algumas linhas, nada mais. Apenas uma breve menção, quase insignificante, como se fosse um detalhe sem importância. Mas essas poucas palavras contêm uma das declarações mais misteriosas de toda a Escritura. O texto diz: Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Não diz que morreu. Não diz que foi enterrado. Não diz que envelheceu. Apenas diz que ele deixou de existir entre os homens. Esse é o único personagem em toda a narrativa bíblica cuja morte não é registrada. E essa ausência não é um detalhe. É uma ruptura completa no padrão da própria realidade descrita no texto sagrado. Bem-vindo ao canal Verdade Oculta. As mitologias esquecidas, o espaço onde exploramos as histórias antigas que foram esquecidas, removidas ou simplesmente ignoradas ao longo do tempo. E hoje você vai entender por que Enoque é uma das figuras mais enigmáticas de toda a história espiritual da humanidade. Para compreender o mistério de Enoque, é necessário entender o contexto em que ele existiu. Segundo a cronologia bíblica, Enoque viveu antes do dilúvio, em uma era que a própria Escritura descreve como profundamente diferente do mundo atual. Era uma época em que, segundo os textos antigos, a fronteira entre o humano e o divino não estava completamente selada. O livro de Gênesis menciona algo extremamente estranho. Fala de filhos de Deus que desceram à terra e interagiram com a humanidade. Essa passagem sempre gerou debate, interpretação e controvérsia. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que existia um livro inteiro que descrevia esses eventos com muito mais detalhes. Esse livro é conhecido como o Livro de Enoque. O Livro de Enoque não é uma invenção moderna. Ele é um dos textos mais antigos já encontrados, com cópias preservadas por mais de 2000 anos. Durante séculos, ele foi considerado um texto sagrado por diversas comunidades espirituais antigas. Fragmentos desse livro foram encontrados entre os manuscritos do Mar Morto, uma das descobertas arqueológicas mais importantes da história moderna. Isso confirma que o livro de Enoque era conhecido, lido e preservado por pessoas que viveram extremamente próximas do período original dos textos bíblicos. Isso significa que ele não era um texto marginal. Ele fazia parte do universo espiritual daquela época. Mas então surge a pergunta inevitável: se o livro de Enoque era conhecido, preservado e respeitado, por que ele não está na Bíblia moderna? Por que ele foi removido? A resposta está na própria natureza do que o livro descreve. O livro de Enoque apresenta uma narrativa muito mais complexa sobre a estrutura da realidade. Ele descreve Enoque como alguém que não apenas viveu entre os homens, mas que teve acesso a dimensões que estavam além da percepção humana comum. O texto afirma que ele foi levado para além do mundo físico e que recebeu conhecimento sobre a estrutura do cosmos, o funcionamento da realidade e o destino da humanidade. Independentemente de como alguém interprete essas descrições, de forma literal, simbólica ou mitológica, o ponto central permanece o mesmo. Enoque não é apresentado como uma figura comum. Ele é apresentado como alguém que atravessou o limite que separa o humano do desconhecido. Isso cria um problema profundo dentro de qualquer sistema religioso estruturado. Porque se um ser humano pode atravessar esse limite, isso significa que a realidade é mais aberta, mais profunda e mais acessível do que normalmente se acredita. Significa que o ser humano não é apenas um observador passivo dentro da criação, mas um participante ativo dentro dela. E isso muda completamente a forma como o indivíduo se percebe dentro do universo. Historicamente, a formação do cânon bíblico, ou seja, a seleção dos textos que seriam incluídos na Bíblia oficial, foi um processo longo, complexo e profundamente influenciado por decisões humanas. Diversos textos antigos foram considerados, analisados e eventualmente excluídos. Isso não significa necessariamente que esses textos eram falsos, mas sim que eles não foram incluídos na estrutura final que seria apresentada como oficial. O livro de Enoque foi um desses textos. Ele continuou existindo, continuou sendo preservado, mas deixou de fazer parte do corpo principal das Escrituras
reconhecidas pela maioria das tradições. Mesmo assim, sua influência nunca desapareceu completamente. Referências indiretas a Enoque continuam existindo dentro da própria Bíblia. Isso mostra que sua presença nunca foi totalmente apagada. Ele permanece como uma figura liminar, alguém que existe entre o conhecido e o desconhecido, entre o registrado e o esquecido. O mistério de Enoque não reside apenas no que foi escrito sobre ele, mas no que sua própria existência representa. Ele representa a ideia de que a realidade pode conter camadas que vão além da percepção imediata. Ele representa a possibilidade de que a história da humanidade é mais complexa do que as versões simplificadas que chegaram até nós. Ele representa a ideia de que existem histórias que permanecem à margem, não porque deixaram de existir, mas porque deixaram de ser contadas. Ao longo da história, civilizações inteiras preservaram mitos, textos e narrativas que falam sobre figuras semelhantes, indivíduos que atravessaram limites, que acessaram conhecimento além do comum e que retornaram com uma compreensão diferente da realidade. Essas histórias aparecem em diferentes culturas, sob diferentes nomes, mas carregam um núcleo simbólico semelhante. Isso sugere que o arquétipo de Enoque não é apenas uma figura isolada, mas parte de um padrão mais amplo dentro da memória coletiva humana. Hoje o livro de Enoque continua existindo. Ele pode ser lido, estudado e analisado. Ele permanece como um testemunho de uma tradição antiga que não desapareceu, apenas deixou de ocupar o centro da narrativa dominante. Independentemente da interpretação individual de seu conteúdo, ele representa algo fundamental: a ideia de que o passado contém camadas que ainda não foram totalmente compreendidas. Talvez o verdadeiro significado de Enoque não esteja apenas no que ele viu, mas no fato de que sua história sobreviveu. Mesmo após séculos de esquecimento, seu nome ainda permanece. Sua presença ainda é registrada. Sua história ainda é contada. Isso nos leva a uma pergunta final: quantas outras histórias existem que simplesmente deixaram de ser contadas? Se este conteúdo trouxe uma nova perspectiva para você, deixe o seu like agora mesmo, porque isso ajuda o canal a continuar trazendo histórias antigas, esquecidas e ocultadas ao longo do tempo. Inscreva-se no canal Verdade Oculta, as mitologias esquecidas, e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E comente aqui embaixo, Enoque, para que eu saiba que você chegou até o fim deste vídeo. O passado nunca desaparece, ele apenas espera, até que alguém esteja pronto para olhar novamente. Até a próxima história mitológica.